Fala, gente boa! Você viu que tem uma galera no Congresso Nacional que está tentando impedir até mesmo a discussão do fim da escala 6x1 de trabalho? Pois é. Tem um pessoal que não quer nem discutir esse assunto e está fazendo força para isso. Não quer saber desse negócio de impedir que os trabalhadores sejam obrigados a trabalhar 6 dias por semana e só folgar um. E mesmo assim, muitas vezes, essa folga na terça, na quarta, na quinta, um dia nada a ver para ser um dia de descanso. Só que essa galera acho que vai perder a parada, viu? Por quê? Porque nos últimos dias teve uma pressão grande nas redes sociais e o avanço da proposta aconteceu. Mais deputados assinaram a proposta, está perto de atingir o número mínimo para o projeto começar a tramitar no Congresso Nacional. Vou te explicar em que pé está essa história, o que é de fato a proposta de fim da escala 6x1 e como é que ela impacta na vida dos brasileiros. Vem comigo que eu te explico essa história. Também vou te explicar o drama que já virou essa história do corte de gastos do governo. O mercado deu uma elevada no dólar para mandar mais um recado para o governo dizendo, olha, está demorando demais para anunciar o corte de gastos. Ou seja, o mercado resolveu exigir do Lula que ele entregue de bandeja a cabeça de um pobre em sacrifício para o Deus mercado. Exatamente. Claro que eu não estou falando de um pobre, de um indivíduo, estou falando de um tipo, de uma categoria de pobre. Qual é o trabalhador que você vai escolher prejudicar e me entregar a cabeça dele numa bandeja? É isso que o mercado está dizendo para o Lula, por isso que o Lula está resistindo e está rolando esse estica e puxa aí, principalmente interferindo na cotação do dólar. O mercado fala, se você não me der um pobre, eu vou cobrar juros mais altos de você. Porque o próprio mercado, os próprios ricos não querem pagar. E eu vou explicar isso também nesse vídeo aqui. Também vou te falar sobre uma outra polêmica, que é o seguinte, o Ministério da Saúde vai incinerar quase 11 milhões de doses de vacinas que venceram, perderam a validade e estragaram. E aí a oposição tá louca da vida, fazendo ofício para tudo quanto é lado, pedindo investigação. Onde já se viu esse desperdício de dinheiro público com vacina, não aplicar as vacinas? Quem está fazendo essa cobrança ao governo? Os deputados e senadores conhecidos por serem anti-vacinas. Exatamente. Essa é a maior ironia da história. Mas você vai entender por que aconteceu essa perda de vacinas e o que é possível fazer para isso não acontecer de novo e quais podem ser as consequências para o governo por ter deixado isso acontecer. Vem comigo que eu te explico essa história toda direitinho. Eu sou o Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E também te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, ativar o sininho, para entrar no nosso grupo de Zap, para poder ser avisado sempre que tiver vídeo novo. E se puder, se quiser também participar do financiamento coletivo, que é o que mantém esse canal no ar. Você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo, do lado do botão de inscrição, tem o botão Seja Membro. E aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada pelas pessoas que colaboram. Aqui você contribui quando quiser e com quanto você puder. Se não puder, deixa o like, deixa um comentário, um engajamento e tá pago. Mas vamos nessa, porque você precisa entender essa história primeira, que é a da escala 6x1. Proposta para acabar com a escala 6x1 já conta com mais de 100 assinaturas. Sim, esse número é grande, mas ainda falta uma galera assinar para que essa proposta de emenda à Constituição comece a andar dentro do Congresso Nacional. Toda proposta de emenda à Constituição, para começar a andar, ela tem que ter assinatura de 1/3 dos deputados. Então a gente está falando de 171 assinaturas. Sem isso, nem tramita, nem entra em discussão. E aí, a Érica Hilton, que é a deputada do PSOL de São Paulo, que entrou com essa proposta de emenda à Constituição, está fazendo a coleta de assinaturas. Sexta-feira agora tinha 71 assinaturas. Faltava 100 ainda. De repente, no fim de semana, teve um alvoroço nas redes sociais, todo mundo falando sobre o fim da escala 6x1. Vários deputados pressionados pelos seus eleitores foram lá e colocaram a assinatura na proposta e ela já passou de 100 assinaturas. Ainda falta aí 71 assinaturas, mas segundo a própria Érica Hilton, esse número deve ser atingido ainda nessa semana. Então mais gente deve assinar, mais gente deve colocar lá a sua assinatura para garantir que o projeto pelo menos seja discutido, que é o mais importante. Não quer dizer que ele vai ser aprovado exatamente do jeito que foi proposto. A discussão é justamente para isso, para que se apresentem emendas, alterações e chegue a uma proposta que seja de consenso com todo mundo. Essa aqui, ó, é a proposta, exatamente o documento com a proposta de emenda à Constituição que foi protocolado pela Érica Hilton. E aqui embaixo tem a coisa mais importante. O artigo 7º da Constituição mudaria, se essa proposta fosse aprovada exatamente como ela está aí, ficaria assim, ó. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais.
com a jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Essa emenda constitucional entra em vigor 365 dias após a data de sua aprovação. Então, vamos lá. Poxa, 4 dias por semana, com 3 de folga, 36 horas de trabalho ao invés das atuais 44 horas, tem uma galera achando que é exagero isso aí, que também não dá para ficar nesses termos, que teria que ser 5 por 2, trabalha 5 dias, folga 2, jornada de 40 horas e não de 44 como é hoje, mas também não 36 como está proposto aqui. Então, essa discussão, se vai ficar em 36, se vai ficar em 4 dias ou 5 dias, ela é feita justamente durante a tramitação da proposta, né? Por quê? Quando o projeto começa a andar, ele recebe um relator, que é indicado pelo presidente da Câmara, e esse relator é o deputado que fica responsável por receber as sugestões de alteração, fazer um texto final e apresentar, olha, tudo que vocês sugeriram vai ser assim. Então, claro que isso pode mudar, não quer dizer que vai ser assim. Só que para isso mudar é preciso discutir. Para alguém apresentar uma ideia melhor, é preciso estar tramitando, e para isso precisa atingir as 171 assinaturas. Seguramente tem uma galera do Congresso Nacional que não vai assinar em hipótese alguma. De quem eu estou falando? Dos deputados do PL do Bolsonaro e de outros bolsonaristas que estão espalhados em outros partidos de direita e do centrão. E tem bolsonarista espalhado em vários partidos. Com esses não precisa contar, eles são radicalmente contra não só acabar com a escala 6 por 1, mas eles são contra até discutir o assunto. Pois é, esse vídeo que você vai ver aqui, ó, é da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e aí tinha uma proposta de criar uma audiência pública para discutir a proposta, ou seja, chamar as pessoas para conversar numa audiência. E olha só o que o Marco Feliciano, que estava ali falando em nome do PL, do partido do Bolsonaro, o que ele disse em relação a essa proposta. Acredite se quiser. Eu vou te mostrar o vídeo que talvez se eu te contasse você não acreditaria. Dá uma olhada. Deputada Érica Hilton, que requer a realização da audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6 por 1 junto ao movimento Vida Além do Trabalho. Quem encaminha é o deputado Marco Feliciano. Com a palavra, deputado. Senhor presidente, nós do PL não temos nenhum tipo de dificuldade com nenhum tipo de audiência pública, até porque aqui é a casa do debate. Todos os assuntos, por mais esdrúxulos que sejam, precisam ser debatidos. Todavia, como não houve acordo, então nós vamos aqui usar aquilo que nós, como oposição, sempre fazemos, que é o nosso kit de obstrução. O requerimento 51 de 2024 da senhora Érica Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6 por 1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PN, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. Enfim, nós não somos contra discutir nenhum projeto, as audiências públicas servem para isso mesmo. Mas esse projeto a gente não quer nem discutir, nem audiência pública. É isso que ele disse. E ele disse mais, ele disse que ele é a favor do pobre trabalhar até a exaustão, até acabar a saúde dele. Se quiser enriquecer, tem que morrer de trabalhar. É isso que ele está dizendo. E quem está dizendo isso? Um sujeito que trabalha 3 dias na semana, folga 4, ganha 44 mil de salário, e mais uma fortuna de verba de gabinete para pagar a gasolina do carro, a conta do celular, para pagar propaganda nas redes sociais, passagem aérea para ele vir para São Paulo, que a base dele é em São Paulo, tem um apartamento que a gente que paga para ele morar lá em Brasília, tem todas as despesas de alimentação paga fora do salário que ele recebe, ou seja, esse sujeito que vive na mamata, ele está dizendo que as pessoas têm que se esfalfar, têm que morrer de tanto trabalhar. Esse é o pensamento da extrema-direita brasileira, do bolsonarismo brasileiro. É uma gente declaradamente anti-pobre, quer mais é que o pobre se lasque, principalmente se qualquer medida que for boa para o pobre for uma proposta ou do PT ou de qualquer partido de esquerda. Se é a esquerda que está propondo, pode ser bom para o povo brasileiro. Essa gente é contra. Quer que o pobre se lasque, porque a esquerda não vai fazer uma coisa boa se depender deles. Eles vão impedir. E eu provo isso que eu estou falando, tá? Nicolas Ferreira, fim da escala 6 por 1. Nicolas Ferreira é cobrado nas redes por não ter assinado a PEC. Sim, seguidores, eleitores caíram de pau no Nicolas, esse projetinho de ditadura aqui,
porque ele não assinou a proposta de emenda à Constituição. Ele já declarou que é contra, não quer saber também. Por quê? Porque é uma proposta da esquerda. Então, não interessa se essa proposta é boa para o Brasil. Sou contra. E ele leva isso ao pé da letra. Para você ter uma ideia, o Nicolas Ferreira se orgulha de dizer que ele é o único deputado do Congresso que votou 100% contra o governo. Ou seja, até naquelas medidas que eram boas, ele votou contra. E ele não está brincando quando ele fala isso. Nicolas Ferreira é criticado nas redes por celebrar veto à verba para contenção de enchentes em BH. O Nicolas era vereador em Belo Horizonte quando a prefeitura, o prefeito Alexandre Calil, pediu um financiamento de R$1 bilhão para fazer obras anti-enchente. BH tem um problema grave com enchente no período das chuvas. Muitas avenidas importantes alagam e muitas pessoas já morreram arrastadas pela água. A prefeitura ia fazer obras anti-enchente nesses locais, pediu um dinheiro internacional para poder fazer a obra, ela precisava de autorização da Câmara Municipal para contrair esse empréstimo e a Câmara negou. E quem liderou esse movimento para negar foi o Nicolas. E depois que os vereadores negaram a autorização para a prefeitura fazer obra anti-enchente, o Nicolas ainda foi para as redes sociais comemorar esse fato. Depois teve alagamento em BH e todo mundo caiu de pau nele. Por quê? Porque como era um prefeito adversário dele, ele não permite que o cara faça uma obra que é boa para o povo. Entendeu? É politicagem pura. Eu sou oposição por oposição. Eu nunca analiso o projeto. Não importa se ele é bom. Se quem está propondo é meu adversário, eu sou contra. Enfim. Olha que exemplo clássico. Nicolas Ferreira vota contra a tarifa social de água e esgoto. Um projeto de lei que reduzia pela metade a conta de água de famílias mais pobres. Vou repetir. Reduzia pela metade a tarifa da água de gente pobre. E o Nicolas votou contra. Por quê? Porque era um projeto do governo Lula. Então, ele é contra o pobre. E olha que ele é favelado, tá? Ele veio da favela, lá em Belo Horizonte. Ele veio da igreja evangélica, no meio da favela, e ele vira as costas pro povo pobre para fazer a politicagem dele. Então, por aí você vê o comportamento. Te provo mais uma vez. Nicolas Ferreira votou contra o projeto que limita juros do cartão de crédito. Essa lei passou, apesar da oposição dele. E que lei era essa? A lei que estabelece um limite máximo de juros no cartão de crédito. Para você não fazer uma compra aí de R$1.000, você não consegue pagar, daqui a 5 anos você devendo R$150 mil para o cartão. É inviável pagar. Para não ter esse juro absurdo, o governo propôs uma mudança que limitava, colocava um teto no juro que as administradoras de cartão de crédito podiam pagar. Nicolas fez o quê? Foi contra. Sim, deixa o povo se endividar. Nicolas Ferreira explica voto contrário à manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. Saiba o motivo. O Nicolas votou para soltar o Chiquinho Brazão, o mandante do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Sim, ele queria o cara solto. Exatamente, Nicolas Ferreira. É esse mesmo que é contra o fim da escala 6x1. Criticando queimadas em Manaus, Nicolas Ferreira votou pelo desmonte do IBAMA. Exatamente. No último ano do Bolsonaro, eles retiraram do orçamento uma fortuna em verbas do Ministério do Meio Ambiente, que foi reativado pelo Lula, porque o orçamento de um ano é feito no ano anterior. Então, o primeiro ano do Lula tinha o orçamento feito pelo último ano do Bolsonaro. E aí o Nicolas votou favoravelmente a propostas que retiraram mais de 700 milhões de reais do Ministério do Meio Ambiente, que tiraram verbas do IBAMA, do ICMBio, dos órgãos que fazem a fiscalização ambiental. Então ele votou para enfraquecer a fiscalização ambiental e depois foi fazer gracinha porque tinha aumentado as queimadas. O que ele esperava? Mas enfim, esse é o jeito do Nicolas de fazer política. Voltando à escala 6x1, e não só do Nicolas, né, de todo mundo que anda com ele, Carolina de Tone, Júlia Zanata, Gustavo Gaia, André Fernandes, Abílio Brunini, Marcelo Van Hatten, uma galera, a Carla Zambelli, que vota exatamente igual ao Nicolas na maioria dos projetos de lei, inclusive naqueles que são benéficos para o povo brasileiro. Mas voltando aqui, esse cara aqui é o Rick Azevedo, ele é carioca, é um ex-balconista de farmácia que começou o movimento pelo fim da escala 6x1. De que maneira ele está trabalhando isso? Ele começou primeiro, ele fez um vídeo para a internet, esse vídeo viralizou, contando a própria experiência de trabalhar na escala 6x1, e aí ele aproveitou essa viralização para criar um movimento, saiu coletando assinaturas, conseguiu, junto com um monte de gente, coletar 1.300.000 assinaturas, e aí, com a Érica Hilton, lá na Câmara Federal, ela abraçou essa causa e apresentou a proposta de emenda à Constituição. A proposta de emenda à Constituição que ela apresentou fala em reduzir a jornada de trabalho de 44 horas, que é hoje, para 36 horas. E de 6x1 para 4x3, ou seja, trabalhar 4 dias e folgar 3.
Tem um monte de gente que achando que é um certo exagero aí. E aí, para essas pessoas, eu digo assim, para saber se é exagerado ou não, precisa discutir, precisa estar tramitando. Até porque, quando começa a tramitação, o projeto recebe um relator, que é o deputado, que vai ficar responsável por receber as sugestões de todo mundo e fazer um relatório, fazer o texto final da proposta. E essa proposta é a que vai ser votada. Então, nada indica que a proposta vai ser aprovada exatamente do jeito que ela está sendo desenhada nesse momento. Ela pode sofrer inúmeras modificações e, ao invés de ficar no 4x3, ficar no 5x2, por exemplo. Agora, para isso acontecer, é preciso discutir, coisa que os bolsonaristas estão tentando impedir, mas vão perder. Você viu aí, já são 100 assinaturas, daqui a pouco chega no número mínimo necessário e esse assunto vai começar a ser discutido. Pressione o seu deputado para que ele também assine, porque não dá para interditar o debate antes mesmo dele começar. Principalmente você que trabalha na escala 6x1 e sabe o sofrimento que é não ter um dia sequer para descansar, porque o seu único dia de folga, você dorme desesperadamente ou vai fazer outras coisas, tipo o serviço de casa, cuidar de pagar conta na rua, de ir no cartório, de ir no banco, de resolver burocracia, ou seja, acaba não tendo um único dia para ficar com a sua família, para ir no cinema com seus filhos, ou para fazer um passeio que seja no parque, para não gastar dinheiro, mas pelo menos um passeio. Com um único dia de folga você não consegue isso. Você ou só vai descansar o tempo todo porque você está morto, ou você vai resolver um monte de problema no seu dia de folga, principalmente quando essa folga cai durante a semana. Ou seja, é uma semi-escravidão e ela precisa acabar. E pelo menos ser discutida, ela vai. E vai ser importante você participar dessa discussão também, que ela vai andar. É isso. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto para falar sobre essa questão do corte de gastos. O governo Lula está sendo pressionado pelo mercado financeiro a apresentar logo a proposta do corte de gastos. O mercado quer uma cabeça em sacrifício, como eu já disse. E aí o Lula vai ter que dar, se ele quiser que os juros não subam mais. E eu vou te explicar como é que está esse processo. Indefinição sobre corte de gastos faz dólar subir e derruba a Ibovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. No início da manhã, a moeda americana chegou a 5,81, enfim, já caiu um pouquinho, mas continua alta. É o mercado dizendo para o Lula, olha, você está demorando para apresentar a sua proposta de corte de gastos e a gente não está satisfeito com isso. Sim, o mercado quer que o governo corte gastos para demonstrar uma vontade de não gastar mais do que arrecada, mas o mercado sabe exatamente onde ele quer que o governo corte. E onde que ele quer? No bolso do pobre. Sim, o mercado quer a cabeça em sacrifício de um tipo de pobre. Pode ser o aposentado, pode ser o trabalhador assalariado, pode ser o desempregado, pode ser o doente, pode ser o idoso que não tem como se sustentar, pode ser o autista, pode ser qualquer um, desde que seja pobre e que você tire o dinheiro dele. É isso que o mercado quer. E o governo está tentando saber o que vai fazer. O mercado tem até um tamanho do corte que ele considera ideal. O mercado espera pacote fiscal com corte de 50 a 60 bilhões para passar credibilidade. Tá? Essa outra matéria fala mais ou menos isso também. Qual o tamanho ideal do corte de gastos? O economista diz que 50 bilhões são factíveis para correção de rumo. Marque esses números, entre 50 e 60 bilhões de reais, que é o que o mercado quer que o governo corte em despesas sociais, em despesas que ele tem com os mais pobres. Você vai entender por que eu estou pedindo para você guardar esse número. O governo retoma discussões sobre corte de gastos, vejo que pode mudar. Então, está tendo reunião todo dia, inclusive teve no fim de semana, de ministros, da área técnica, fazendo contas, estica e puxa daqui e dali, negociações políticas para decidir onde é que vai cortar. E o Lula vai dar a palavra final. E segundo as informações que foram divulgadas pela imprensa, ainda essa semana vai ser apresentada essa proposta de corte de gastos. E aí, presta atenção neste detalhe aqui, ó. Custo do PERSE e desoneração da folha pode chegar a 29 bilhões para o governo em 2024. O que é isso? Seguinte, lá no governo Dilma, quando o Brasil entrou numa certa crise financeira, o governo desonerou, ou seja, tirou impostos de 17 setores da economia, incluindo aí os meios de comunicação, tá? Televisão, jornal, portais de notícia, os veículos de comunicação estão nesse bolo aí de pagar menos imposto em cima da folha de pagamento dos trabalhadores. Na época a ideia era facilitar as contratações, evitar as demissões, e isso deveria durar um tempo pré-determinado, até o Brasil atravessar a crise. O que acontece? Passou um tempo, o Congresso foi lá e renovou as desonerações, e agora chegou de novo ao fim. E aí o governo Lula falou, ainda bem que chegou ao fim, porque a partir do ano que vem a gente vai voltar a arrecadar um pouco mais. Por quê? Porque esse é um dinheiro que não tem mais sentido a gente ficar dando para as empresas que não estão demonstrando que estão dando retorno, ou seja, que estão mantendo os empregos, que estão pagando mais para os trabalhadores. O que o Congresso fez? Impediu o governo
de fazer esse corte de gastos. Sim, porque quando o governo abre mão de receber impostos, é a mesma coisa que gastar esse dinheiro. Esse dinheiro deixa de vir para o cofre público. Então, são dois programas, a desoneração de folha de pagamento e o PERSE. O PERSE é um programa de incentivo ao setor de eventos, que também foi criado por conta da pandemia, para ajudar o setor de eventos a se recuperar. Tinha um prazo determinado, acabou esse prazo e os deputados, não, vamos manter esse programa. Então, os dois juntos custam 29 bilhões de reais. Vai anotando aí. O que o Lula fez? O Congresso aprovou essa desoneração, ou seja, prorrogar esse prazo em que o governo abre mão dos impostos. O Lula foi lá e vetou total o projeto. Não posso abrir mão desse dinheiro. O que o Congresso fez? Derrubou o veto do Lula, não aceitou o veto do Lula e manteve a desoneração para as empresas, ou seja, ajudou os ricos a pagar menos impostos. Estamos falando de 29 bilhões de reais. Semana passada, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, subiu meio ponto percentual. Decisão do Banco Central. A alta na Selic deve gerar gasto adicional de 26 bilhões de reais para a União, calcula o DIEESE. Ou seja, o simples fato do Banco Central ter aumentado o juro em 0,5% faz a dívida brasileira subir 26 bilhões de reais. Então, se você somar os 29 bilhões que foram dados aos empresários na desoneração, mais os 26 bilhões que vão ser pagos aos banqueiros, que são aqueles que investem dinheiro no mercado financeiro e o mercado financeiro empresta ao governo, só aí a gente está falando de 55 bilhões de reais. Então, os ricos que querem que o governo corte de 50 a 60 bilhões de reais acabaram de tomar do governo 55 bilhões de reais. E é contra isso que o Lula está brigando, está enfrentando, está esperneando para tentar não cortar gastos sociais, as despesas do orçamento para programas sociais, para o pagamento dos mais pobres. Lula cobra mercado e Congresso e fala em debate sobre subsídios e emendas. Por que o Lula está falando isso? Que é o seguinte, por que não corta super salário? Então, os super salários da União, do governo federal, são fichinha, perto dos super salários, principalmente do judiciário, né? De juízes, de desembargadores. Um dia desse a gente estava vendo lá, os desembargadores ganham 200 mil reais por mês em Mato Grosso do Sul e acusados de vender sentença, de cobrar propina para vender sentença. Vê se alguém que ganha 200 mil por mês precisa ser corrupto. Mas tem. O Brasil é assim e o judiciário tem muita gente nessas condições. Também tem as emendas parlamentares que os deputados fazem que bem entender, manda o dinheiro do jeito que quer e o governo é obrigado a pagar. Então o Lula falou, bom, vocês querem que eu corte gastos? Por que todo mundo não corta então? Por que todo mundo não contribui? Por que o Congresso Nacional não dá uma reduzidinha nas emendas? Por que os subsídios, que são aqueles penduricalhos, né? Auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio escola, auxílio não sei o quê, auxílio curso, auxílio livro, que principalmente no judiciário tem muito, porque o salário dele não é tão alto, mas os penduricalhos dobram, triplicam o ganho desse juiz, desse desembargador. Então, esses subsídios, essas emendas, bem que poderiam ser cortadas. Mas isso depende de iniciativa do próprio legislativo e do próprio judiciário. O Lula não tem poder para cortar super salário de desembargador, não tem poder para cortar emenda de deputado, só o Congresso Nacional pode fazer isso. O Lula só pode cortar a despesa do governo federal, mas os outros também têm que fazer a sua parte, é isso que ele está cobrando. E ninguém está sinalizando que quer cortar. E aí, se continuar cortando só do governo, o que vai acontecer? Daqui a pouco o governo não tem um centavo para fazer uma obra, os deputados estão destinando o dinheiro livremente para fazer qualquer bobagem para garantir voto, eleição e reeleição. Os juízes estão ganhando fortunas e continuarão ganhando fortunas e a gente se lascando aqui, principalmente esse mais pobre, que pode ser afetado pelo corte de gastos do governo. Essa é a lógica, essa é a discussão que a gente está tendo nesse momento. O mercado quer a cabeça de um pobre, o judiciário não quer abrir mão de um centavo, os deputados não querem abrir mão de um centavo e todo mundo quer que o Lula resolva o problema. É aí que a gente está. E aí, o que você pensa a respeito disso? Diz aqui no comentário que eu quero saber a sua opinião a esse respeito. O Ministério da Saúde andou incinerando, vai incinerar 11 milhões de doses de vacinas e tem aí deputados da oposição que estão possessos, senadores também, por conta dessa situação. Olha só essa notícia aqui. Saúde deixa vacinas vencerem e incinera 10,9 milhões de doses em 2024. Mais da metade dos fármacos eram vacinas contra a Covid-19. Também há imunizante para proteger meningite, febre amarela e pneumonia. Então aí,
Os deputados da oposição, conforme essa outra matéria diz, ó, desperdício absurdo de vacinas vira munição da oposição e vai ao Tribunal de Contas da União. Deputados da oposição oficiaram, mandaram ofício para o Tribunal de Contas da União para abrir uma investigação para saber esse absurdo desse desperdício, onde já se viu o governo não sabe tratar o dinheiro público, está jogando dinheiro fora, está incinerando quase 11 milhões de doses de vacinas. Quem que são as pessoas que estão falando esse tipo de coisa? Gente como aqui, ó, o senador Rogério Marinho, que é bolsonarista, que é líder da oposição no Senado, é um dos que está falando que o governo está jogando dinheiro de fora porque está estragando vacina. Deputado cobra Nízia por 10,9 milhões de vacinas incineradas em 2024. Quem que é o deputado? Capitão Alberto Neto, do PL, também bolsonarista, do Amazonas, cobrou explicações da ministra Nízia Trindade. Fez lá um requerimento, está querendo convocar a Nízia para ir no Congresso, para poder se explicar. Querem apertar a Nízia, porque onde já se viu? Nenhum desses políticos que eu estou falando fez qualquer coisa, apresentou qualquer requerimento quando essa notícia aqui foi publicada. Ó. 39 milhões de vacinas vencidas, herdadas da gestão Bolsonaro, foram incineradas. Sim, quando esse governo assumiu, tinha 39 milhões, ou seja, 4 vezes mais vacinas perdidas, vencidas, do que esse número que está sendo incinerado agora. 4 vezes mais. E olha, isso não é o número total de vacinas perdidas pelo governo Bolsonaro inteiro, não. Isso é o que atravessou de um governo para o outro, porque ao longo do governo Bolsonaro, 2020, 2021, também foram incinerados milhões de vacinas que não estão nessa conta aqui. Então, o número passou de 50 milhões de doses de vacinas que foram perdidas pelo governo Bolsonaro. Adivinha se alguém falou alguma coisa? É claro que não. De jeito nenhum. Agora, de qualquer maneira, perder vacinas é uma situação terrível, grave, por vários aspectos, pelo aspecto da saúde pública e também pelo aspecto da economia. A gente gasta para comprar essas vacinas e o dinheiro é nosso, o dinheiro dos impostos, né? Pesquisa mostra que desinformação sobre vacinas coloca crianças em risco. De 3 mil entrevistados, 21%, ou seja, 1 em cada 5, relataram ter deixado de se vacinar ou imunizar os filhos por causa de informações negativas em redes sociais. Então, 1 em cada 5 brasileiros, pai ou mãe, deixou de vacinar os filhos porque acreditou nas mentiras que são inventadas contra a vacina, principalmente as vacinas contra a Covid-19. E isso faz o quê? Sobrar vacina, exatamente. Existe uma campanha para desacreditar a vacina. Quem toca essas campanhas? Justamente bolsonaristas, que são os que estão agora questionando a incineração de vacinas. São eles que lutam para você não vacinar, que lutam para fazer sobrar a vacina e depois eles reclamam que a vacina está sobrando. OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, ela pertence à Organização Mundial de Saúde. Desinformação alimenta dúvidas sobre vacinas contra a Covid-19, afirma a diretora da OPAS. E aí, 2021, olha isso. Brasil atingiu em 2021 menor cobertura vacinal em 20 anos. Média nacional ficou em 52,1%. Se você pegar lá desde 2001 até 2015, a média de cobertura vacinal no Brasil era acima de 70%. Em 2016, quando começou aquela história de impeachment, também começou a desacreditação das vacinas, né? Campanhas anti-vacina. Não tinha nem Covid ainda, era outras vacinas, estava todo mundo falando mal, todo mundo da extrema-direita falando mal das vacinações. E aí o que isso provocou? Uma queda no número de pessoas que procuram vacinar seus filhos. Caiu de mais de 70% para 52%, o menor número de vacinação em 20 anos. Doenças que já tinham sido erradicadas, como sarampo, poliomielite, que é a paralisia infantil, doenças voltaram, simplesmente porque os pais pararam de vacinar os filhos. Por quê? Porque a extrema-direita fazia uma campanha para desacreditar as vacinas, para você achar que as vacinas faziam mal. E isso, obviamente, provoca um efeito na sociedade. Aí o governo compra uma quantidade de vacinas, você não vai lá vacinar, claro que vai sobrar. Tem uma galera fazendo campanha contra. Vai sobrar, vai perder vacina. Natural que isso aconteça, não tem como ser diferente. Tanto é verdade que, durante o período em que mais se falou mal da vacina, que o próprio presidente da República falava mal da vacina, só metade da população passou a tomar vacina. Reduziu drasticamente os índices de vacinação. Brasil reverte tendência de queda nas coberturas vacinais e 8 imunizantes do calendário infantil registram alta em 2023. Primeiro ano do governo Lula, os principais imunizantes, as principais vacinas sobre as principais doenças cresceram
no índice de aplicação nos brasileiros. Ou seja, bastou um governo parar de falar bobagem, bastou parar de ter um presidente que fala contra a vacina, que mais brasileiros voltaram a vacinar os seus filhos. E esse índice voltou a aumentar. Inclusive, o Brasil avança na imunização e sai da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas. O Brasil entrou nessa lista dos 20 países do mundo com a maior quantidade de crianças que não tomaram vacina. Ficou nessa lista. E em 2023 o Brasil saiu dessa lista. O Brasil era o 7º país que menos aplicou vacina em criança no mundo. E ele já não está mais entre os 20 mais, graças a esse aumento da aplicação de vacinas. Mas mesmo assim, não tem jeito. Enquanto tiver gente fazendo campanha contra as vacinas, esse índice nunca vai ser ideal. E aí o que a gente está vendo é essa hipocrisia, né? Essa cretinice de gente que fala para você não tomar vacina e depois reclama que está sobrando vacina e o governo está tendo que queimar essas vacinas porque elas estão estragando. É ou não é um contrassenso? Mas é isso que a extrema-direita faz. Eles mentem para você o tempo todo, então eles criam um pavor em você e falam, ó, mas vem comigo que eu tenho a solução. E muita gente embarca nessa. Fique esperto, acorda para a vida, você está sendo enganado, muita gente está te enganando porque tem interesse em ganhar dinheiro te enganando. E com isso você está nadando contra a maré do desenvolvimento, do crescimento econômico. Você está lutando contra si mesmo, porque você está sendo enganado por essas pessoas. É isso, eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira. Um abração para você e tchau.